E aí pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam adorando o evento, não só gostando, adorando. E eu estou mais ainda feliz de ver a sala cheia desse jeito. Eu queria abrir um parênteses aqui para o seguinte, algumas pessoas têm no impresso, na agenda, o tema serverless. E aí deixa eu contar um pouquinho aqui de historinha. Se vocês forem no site está atualizado para Service Mesh e Sidecars com Istio e Envoy, né? Que é o tópico da palestra de hoje. O que aconteceu é que por muito tempo, quando eu comecei a bater um papo com o pessoal do DevCamp para trazer uma palestra para cá, eu estava trabalhando na Red Hat, trabalhei lá por 10 anos, né? Lá eu fui consultor, fui engenheiro de software, fui diretor de experiência com o usuário, e agora em julho eu mudei para a Oracle, e aí eu propus um novo tema, propus o tema de Istio, que é algo que eu já venho trabalhando há alguns anos, e eu acho que é um tema também muito, como diz, é um tema adequado para quem estiver produzindo microserviços. Talvez seja até mais a realidade, né, do que falar de serverless. Lógico que serverless está vindo por aí. Eu estou tão feliz de ver a sala cheia assim que eu queria, primeiro, convidar quem está em pé. Deixa eu ver. Ó, tem uma cadeira aqui, tá? 2, 3. Quem tiver com vaga livre do lado, ajuda os coleguinhas, vamos levantar as mãos. Você vê que tem espaço para vocês ficarem confortáveis, sentar, curtir a palestra. Olha só, uma informação interessante. É verdade. Olha só, a informação que ele me passou aqui. Teve gente que achou que a de Istio foi cancelada. Não, foi o contrário, né? Então, por isso que é bom eu dar esse contexto aqui, né? Quem veio ver a palestra sobre Istio está no lugar certo. A propósito, quando a gente está falando de Istio, de Service Mesh, sempre é algo relacionado tanto a Dev quanto Ops. Então eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Quem aqui é cara de Dev? Quem mete a mão no código? Afinal das contas, estamos no DevCamp, né? Mas quem que é da turma do admin? Quem cuida de administração de... Show, né? Mãozinha assim. Tô invadindo o espaço. Não, tá não, cara. Hoje em dia com esse negócio, ali também, quem ali, agora começa a aparecer as mãozinhas assim, né? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Benevides, já falei um pouco aqui sobre minha saga profissional, mas essencialmente eu também sou um desenvolvedor. Eu sou uma pessoa que veio do mundo de Java, tá? Durante os últimos 5 anos eu estava morando nos Estados Unidos, onde eu trabalhava para a Red Hat, e agora, assumindo essa vaga na Oracle, voltei para o Brasil, como eu havia falado, por estar muito feliz, eu queria fazer algo com vocês, eu queria tirar uma selfie dessa sala cheia. É lógico que eu vou conseguir, por mais que eu venha aqui para o canto, desculpa gente, não vou conseguir pegar vocês. Nem que a gente... peraí, vamos tentar aqui. Peraí, vou tentar incluir o máximo possível de gente. Digam oi! Ei! Ótimo! Eu vou postar essa foto no meu Twitter, tá? Isso. Vou postar no meu Twitter, o endereço é esse aqui, @RafaPereira. Perfeito? Então vou colocar a foto lá. Bom, vamos falar então o seguinte sobre microserviços. Quem está produzindo microserviços aqui? Eu aposto que todos vocês que começaram a produzir microserviços tiveram que passar por um processo evolutivo, onde o primeiro passo da evolução foi reorganizar o time para adotar práticas de DevOps. Até por isso que eu perguntei, né? Quem aqui é do time de Ops, né? Bom, uma vez que você reorganizou o seu time em práticas de DevOps, o próximo passo da evolução é adotar uma infraestrutura elástica, algo que consiga aumentar e diminuir baseado na demanda. Né? Uma vez que você tem uma infraestrutura elástica, você tem práticas DevOps, é muito natural que você comece então a automatizar coisas. Automatizar
teste, automatizar build, automatizar a criação de ambiente. Né? Quanto tempo leva para você ter uma máquina virtual na sua empresa hoje? Semanas ou horas? Né? Então, a automação é muito importante. Com automação, é muito normal você automatizar também o processo de deploy. Né? Ter um pipeline de integração contínua e deploy contínuo também. Uma vez que o processo de deploy está automatizado, aí você começa a ter técnicas avançadas de deploy. Canary deploy, A/B deploy, testes A/B, etc. E aí, finalmente, você produziu o seu primeiro microserviço. Lógico que, se você parar para pensar, com Kubernetes, com Istio e com uma infraestrutura que provavelmente vai estar rodando Linux em algum momento, né? Se você está usando containers, você está usando Linux, você vai ter um monte de amor de unicórnio, né? Ou poderes de unicórnio ali para sua infraestrutura. A propósito, tá, gente? Quem quiser ter acesso aos slides, o link está disponível ali embaixo, tá? Para os slides, vai aparecer ali em algum momento. Bom, eu sei que antes da gente começar a produzir microserviços, a gente estava produzindo ali monolíticos. Lógico que a gente pega esse monolítico, apesar de ser um único blocão que a gente faz deploy, ele no fundo ali tem os seus módulos. Tem o módulo financeiro, o módulo de vendas, o módulo de estoque, assim por diante. Só que em algum momento a gente pegou esses módulos e transformou eles em microserviços e colocou. Só que os microserviços não vivem apenas ali dentro do único bloco. A gente espalha eles na rede, criando o quê? Uma rede de serviços. Cada um deles tem o seu deploy independente. Cada um deles, muitas vezes, muitos deles que têm persistência de dados, tem a sua base de dados, tem o seu próprio banco. Alguns deles têm múltiplos pontos de entrada. Tá? E todos eles, é porque eu não consegui expressar no slide, mas todos eles têm um pipeline. Todos eles precisam sair do repositório de código, do Git. Né? Ninguém está usando Subversion não, né? Ninguém vai levantar a mão, né? Vai sair ali do seu repositório Git e vai colocar isso em produção. Pensei que fosse a mão levantando. Bom, vamos recapitular aqui alguns princípios de microserviço. É lógico que se a gente fosse pegar essa sala aqui e criar times para produzir microserviços, a gente teria vários times. Porque uma medida que o pessoal utiliza é sempre essa medida aqui de um pizza team. Ou seja, o time não pode nem ser grande o suficiente para faltar, para duas pizzas não conseguir alimentar o time, nem pequeno o suficiente para duas pizzas sobrar. Então existe essa medida. Mas não é só sobre medida de time, é sobre medida também de independência de deploy. Quão independente eu consigo ser com o meu deploy? Eu consigo fazer deploy a qualquer momento, eu consigo pegar o master do Git e fazer o deploy a qualquer momento do dia, sem precisar chamar um outro time que fez outro microserviço e pedir um refactor. Se eu consigo isso, aí eu estou fazendo microserviços direito. Lógico que para conseguir isso, eu tenho que ter um foco muito grande na API. A API tem que ser muito bem estabelecida. Só que, para ter um contrato. Só que contratos mudam, contratos evoluem, melhor dizendo. E já uma vez que eles evoluem, eu preciso ter um design evolutivo. Preciso estar preparado para falhas, porque o meu microserviço vai falhar. Não é que pode falhar, vai falhar. E aí você está preparado para falha? Se eu tenho vários times, eu preciso ter a governança descentralizada, os dados também, o gerenciamento de dados descentralizados. Então tem alguns princípios aqui de microserviços que eu não vou focar muito neles, porque eu pressuponho que algumas pessoas já estão produzindo microserviços, e se você vai produzir microserviços, em algum momento é interessante você considerar a utilização do Service Mesh, eu vou falar por quê. O fato é que por muito tempo a gente produziu microserviços, só que hoje em dia, o que a gente faz? A gente está produzindo microserviços ou querendo produzir microserviços para fazer o deploy numa infraestrutura como o Kubernetes, para usar uma orquestração de serviços.
Só que vamos pensar o seguinte, quando a gente está falando de microserviços, no fundo a gente está falando de computação distribuída. É a mesma coisa que a gente viu lá na faculdade. Né? Quem é mais antigo aí viu Corba, né? Quem fez faculdade ali nos anos 90, estou entregando a minha idade, né? Quem fez faculdade ali nos anos 90 viu com o IDECOM da Microsoft, quem estudou Java viu RMIs e EJBs. No fundo é tudo computação distribuída. É um pedaço de código invocando outro pedaço de código. Só que a gente tem a tendência de esquecer de alguns problemas que podem acontecer quando a gente está falando de computação distribuída. Né? Eu estou aqui, né, vocês viram, meus slides estão online, e se eu tiver um problema no Wi-Fi, se ficar muito lento, eu vou ter um problema. Eu vou ter que passar para o meu 4G. Se o meu pacote 4G acabar no meio da apresentação, eu vou ter um problema. Então a gente sempre tem problemas quando está utilizando uma rede. Né? A gente tem problema de custo, de topologia, de latência. E aí, quando a gente bota então o nosso código dentro de uma rede de serviços, a gente passa a enfrentar alguns problemas. E tudo que a gente não quer é que, caso aconteça um pequeno problema, isso acabe se transformando numa falha em cascata, propagando para todos os demais serviços, tudo falhando, por causa de uma pequena falha que aconteceu. Para que isso não aconteça, o que a gente faz? A gente começa a embutir algumas capacidades dentro do nosso código, dentro dos nossos microserviços. Por exemplo, a gente, para o microserviço A falar com o microserviço B, que vai falar com o microserviço C, a gente precisa, né, primeiro que o microserviço A localize o microserviço B. Como que a gente faz isso? A gente coloca um mecanismo de Service Discovery lá dentro, certo? Depois, o B pode ser que tenha várias réplicas. Lembra que a gente falou de infraestrutura elástica? Né, que pode aumentar e diminuir, pode ser que o B tenha várias réplicas. Então, o que eu coloco? Load balancer, seja no cliente, né, no A, ou no B, como um load balancer no servidor. O B pode estar indisponível, pode estar lento para responder. Então, eu coloco mecanismos ali de resiliência. Eu preciso saber como está a saúde desse serviço, coloco ali métricas. Né? No caso de uma falha, quando eu tenho apenas um bloco, eu vou ter um stack trace único. No caso de uma aplicação distribuída, eu preciso também ter um trace distribuído. Então a gente começa a colocar várias coisas que não são de negócio dentro da aplicação. E aí vamos lembrar aqui da nossa saga até chegar no mundo do microserviço. Bom, tudo começou quando a Cloud nasceu. A Cloud nasceu ali em 2006, né, com a Amazon lançando o projeto EC2, né, onde você podia alocar uma máquina na rede, só pagando pelo custo de CPU e de memória. Depois, para quem é desenvolvedor aí Java, veio a era dos Fat Jars, ou dos Uber Jars, ou seja, eu não preciso mais de um servidor de aplicação, eu coloco ali o meu jar com tudo, com todas as dependências. Em 2012, a Netflix pegou os projetos dela, Ribble, Hystrix e Eureka, e colocaram ela no mundo open source. E por que isso é importante? Porque teve uma palestra, o pessoal da Netflix chegou e falou o seguinte: olha, nos Estados Unidos, no sábado à noite, às 9 horas da noite, 1/3 do tráfego da internet passa por nossos servidores. Todo mundo falou, realmente, essa arquitetura escala. E aí todo mundo quis saber o que a Netflix estava fazendo. E aí se descobriu que ela tinha dividido né, ela não tinha um monolítico, nem era chamada de microserviço ainda, mas todo mundo quis se aproximar da Netflix. Todo mundo quis escalar como a Netflix escala. E aí a Netflix bateu no peito e falou, tá, vou mostrar para vocês, e lançaram os projetos dela open source. Então isso aí já provocou uma grande mudança, né, na forma como os desenvolvedores percebiam a utilização do código. E aí, né, ali em 2013 e 2014, veio o que eu chamo de tempestade perfeita. Eu tinha ali o Spring Boot, que era um framework para desenvolvimento de microserviços, que não utilizava um servidor de aplicação, era rápido e ágil de subir. Eu tinha ali containers, eu tinha a ThoughtWorks definindo o que era microserviços, né?
não só containers com Docker, mas eu tinha também a orquestração. E aí todo mundo quis ser a próxima, né, Netflix, produzindo microserviços, fazendo deploy em containers, etc. Só que qual que é o problema de se utilizar, de se basear sua arquitetura em projetos da Netflix OSS? O problema é que as bibliotecas do Netflix OSS, elas foram feitas para desenvolvedores Java, para projetos Java. Né? E aí eu faço uma pergunta aqui: quem não desenvolve em Java hoje? Quem usa, por exemplo, Node, ou Python, ou tanto? Eu, além de Java, uso Node. Então, provavelmente, na linguagem que vocês usam, que não é Java, vocês vão ter uma biblioteca semelhante. Uma biblioteca que implementa circuit breakers, que implementa tracing distribuído, que implementa resiliência, né? Tracing, resiliência, métricas, etc. E aí, olha só, não importa que linguagem que você esteja utilizando, não importa se você é um desenvolvedor Java, se você é um desenvolvedor Python ou Node, você tem que passar, você na sua aplicação tem que fornecer algumas capacidades. Dá uma olhada nelas. A primeira delas é a API, certo? Toda aplicação ela tem que fornecer uma API bastante clara. Aí tranquilo. Depois, a sua aplicação ela tem que ter um método dela ser descoberta. Ela tem que ter um mecanismo de discovery. Como que eu localizo aquele serviço? Depois, eu preciso de um mecanismo de invocação. Como que eu invoco aquele microserviço? É um endpoint REST? Né? Agora a gente está falando também de GraphQL. É síncrono ou assíncrono? É mensageria, né? Ou é baseado em HTTP, como eu falei em REST? Como que eu lido com elasticidade? Se eu precisar aumentar a demanda daquele serviço, como que eu vou fazer? Se aquele serviço estiver disponível, ou o serviço que eu for invocar estiver disponível, como que é o mecanismo de resiliência? Como que eu pego o meu código-fonte que está rodando ali, que está no repositório Git, e mando isso para a produção? Nem toda informação é pública, então eu preciso de autenticação, ou às vezes autenticação e autorização, log, né? Log distribuído, monitoramento distribuído, trace distribuído. E aí, a boa notícia é que se a gente adotar Kubernetes com alguns projetos open source, a gente vai ter muitas coisas de graça. Por exemplo, só de eu adotar Kubernetes, eu já tenho ali Discovery, Invocation e Elasticidade de graça, porque isso faz parte da plataforma. Eu tenho, se eu adotar outros projetos como o Jenkins, eu consigo ter o pipeline. Se eu adotar alguma plataforma baseada no Kibana, EFK, né, Elasticsearch, FluentD e o Kibana, eu vou ter login distribuído. Se eu adotar o Prometheus, o Grafana, eu vou ter monitoramento. Se eu adotar o Jagger, eu vou ter trace distribuído. Mas ainda está faltando coisa. E aí, para essas coisas, eu quero mostrar para vocês o Istio. O Istio é uma implementação de Service Mesh. Tá, o que é Service Mesh então, Rafael? Eu gosto de explicar da seguinte maneira. É quando eu tenho um assistente. É quando eu tenho um secretário para mim. Imagine que eu sou uma aplicação e aqui do meu lado tem um secretário que toda mensagem que ele precisa levar para outros microserviços, eu passo para esse meu secretário e meu secretário vai fazer isso por mim. Se eu receber uma mensagem, meu secretário vai receber, vai fazer o que tiver que fazer e entregar a mensagem mastigada para mim. Eu colocando um secretário para minha aplicação. E no fundo esse secretário é um proxy, tá? Para minha aplicação, isso, né? Para o meu software é um proxy que vai interceptar tanto a minha comunicação de entrada quanto a minha comunicação de saída, tá? E aí, o que eu ganho implementando Service Mesh? Eu ganho todas essas coisinhas, né, aqui de graça. Eu ganho um mecanismo de discovery mais inteligente, porque o proxy tem essa inteligência para fazer isso. Eu ganho um mecanismo de resiliência, eu ganho autenticação, eu ganho monitoramento e trace de graça, faz parte do Istio. Ou seja, eu não preciso programar nada, eu preciso apenas focar na minha API. Eu vou focar na minha API e o resto eu vou ter projetos que me ajudam a fazer isso. Ou seja, a gente viu que antes do Istio eu precisava embutir todas essas funcionalidades na minha aplicação. Depois do Istio, o que acontece? Essas funcionalidades vão estar sendo executadas pelo meu secretário, pelo meu proxy,
que vai interceptar toda a chamada de entrada e de saída, tá? E vai passar por esse proxy, que dentro dele, por esse sidecar container, que dentro dele está rodando um proxy chamado Envoy. Aí, a propósito, vou abrir aqui a pagininha do Envoy Proxy, só para vocês darem uma olhada, né, na descrição do Envoy. Envoy é um open source edge e service proxy desenhado para aplicações cloud native. Ou seja, ele é um proxy que foi feito para aplicações cloud native, ele foi desenvolvido em C. Então ele é muito rápido, muito performático, muito leve, não corre risco de você falar, eu coloquei um proxy na minha aplicação ficou mais lenta, porque agora ela está interceptando todo o tráfego de entrada e saída, maldito proxy. Não, é bem performático, foi feito para isso, tá? Então, né, como eu falei, às vezes dependendo do secretário, né, mas esse é o conceito de um sidecar, você tem algo ali paralelo à sua aplicação, né? E aí, o que você ganha? Primeiro, já falei que você ganha ali roteamento inteligente e load balance. Ou seja, eu consigo estar aqui disponibilizando a aplicação 1.0. Eu consigo, se eu tenho um roteamento inteligente, eu consigo fazer e controlar quem está me invocando, eu consigo lançar a aplicação 2.0 só para essa fileira aqui, né, a pessoa que está nessa fila aqui da esquerda, ou da esquerda da sala, ver. Perfeito? E aí o resto continua vendo a aplicação 1.0. Ou eu consigo fazer testes A/B. Eu consigo fazer o seguinte: todo mundo que no header HTTP tiver, por exemplo, eu pego os dados do usuário e jogo no header HTTP. Em vez de jogar na sessão, eu boto lá no header. Né? Gênero, masculino, feminino, etc. Idade, enfim, status do cliente, se ele é um cliente 5 estrelas, né, ou um cliente novo, etc. Eu boto essas informações e consigo rotear para o seguinte: quem for o cliente VIP, quem for o cliente 5 estrelas, vê a versão VIP da aplicação. Eu posso fazer isso. Eu posso colocar uma versão somente para quem for do gênero feminino de 20 a 30 anos de idade. Eu vou conseguir, né, então fazer ali testes A/B, saber se a pessoa, né, se eu consigo com aquela versão da aplicação vender mais para aquele público. O que acontece se a minha aplicação falhar? Geralmente eu só descubro quando falha. E para falhar eu tenho que esperar, né, imagina ali ter um grande volume de acesso, seu dia dos pais, seu dia das mães, tem um grande volume de acesso. Eu posso, num momento de baixo pico, injetar caos nos meus microserviços. A aplicação pode não estar falhando e eu simular lentidão, simular erros. Eu posso ter ali circuit breakers implementados de forma gratuita, observabilidade. Bom, melhor do que falar é mostrar. E aí, só para vocês entenderem como que funciona. Além do sidecar, em cada um dos microserviços, o Istio tem pelo menos 4 outros containers que fazem parte ali do control plane. O primeiro que eu vou mencionar é o que é o Galley. O Galley recebe a configuração que você quer passar para o cluster. Essa configuração vai para o Pilot distribui para todos os sidecar containers, ou seja, todos os sidecar containers vão ter a mesma configuração. Depois, eu tenho ali o mixer recebendo informações dos sidecar dos containers. Para que ele recebe essa informação? Para controle de cota, eu posso criar cota para o microserviço, rate limit. Exemplo, eu sou um microserviço muito pesado e eu consigo responder 10 requisições por segundo. Se eu receber 11 requisições por segundo, eu vou cair. Se eu já sei disso, eu posso colocar meu proxy ali para negar mais de 10 requisições por segundo. Eu consigo ter um rate limit. Passou de 11 requisições por segundo, ele vai negar as requisições extras. E, por fim, eu tenho ali o Citadel, que é uma autoridade certificadora, que ele me fornece certificados digitais para encriptografar a minha comunicação. Você pode ver ali que a comunicação entre os serviços, o Envoy, ele trata HTTP1, né, 1.1, HTTP2, gRPC, se não for nenhum desses protocolos, ele cai ali para o TCP, mas eu posso habilitar TCP com TLS. Ou seja, os certificados digitais vão estar
criptografando essa minha comunicação. Isso é muito interessante para instituições financeiras que lidam com dados sensíveis. E aí, às vezes, ali tudo está protegido, menos a comunicação. O Istio vai fazer isso para você. Vai encriptografar a sua comunicação. Ou seja, hoje, em 2019, eu não preciso do Netflix, nem do Webull, nem do Eureka, nem do Zoom, nem do Histrix. Eu não preciso instalar o Pentrace na mão. Eu posso apenas utilizar o Istio e atender todos os tipos de linguagem. Vamos ver aqui o primeiro caso de observabilidade. Eu gosto muito não só de falar, mas de fazer demos também. Ou seja, eu tenho aqui alguns microserviços. Deixa eu executar aqui um run.sh que vai invocar 3 microserviços aqui. Um microserviço chamado Customer, que chama o Preference, que chama o Recommendation versão 1, e aqui tem um contador, tá? A primeira coisa de observabilidade é o Grafana. Ou seja, quando eu instalo o Istio, o Grafana faz parte da instalação do Istio por padrão, e ele vai automaticamente, na minha aplicação, eu não estou exportando dados. Quem está exportando dados da minha aplicação para o Grafana é o proxy, tá? Então eu vou abrir aqui o Grafana. E aí, vamos dar uma olhada aqui. Já peguei aqui o meu namespace tutorial, né? Eu comecei a invocar. Como eu estou invocando ali a cada meio segundo, né? Então eu tenho quase, né? Quase uma operação. Aqui está dando uma operação por segundo, teve picos de para quase 2, né? Então ele vai plotando ali o gráfico para mim, gráfico de operações por segundo, kilobytes por segundo, todas as informações aqui dos meus microserviços. Inclusive, né, eu tenho outros dashboards, né? Então, dashboards aqui para mim ver o status dos containers, memória, etc. Bom, além do Grafana, vou fechar isso aqui, eu tenho também como parte de instalação do Istio um projeto chamado Kiali. Deixa eu abrir aqui o Kiali para vocês darem uma olhada. Eu gosto bastante do Kiali porque ele me fornece uma visualização do meu cluster. Vou logar aqui com a minha super senha admin. E aqui na parte de gráficos, né, já selecionei aqui o namespace tutorial e eu consigo ver aqui os meus microserviços sendo invocados. Então ele entra ali pelo gateway, invoca o customer, fala nisso, deixa eu habilitar aqui a animação do gráfico. Eu quero ver o percentual de requisição por segundo. Então ele entra ali no customer, invoca o preference, que invoca o recommendation, e todos eles estão reportando para o Jagger, tá? Automaticamente, até agora nenhum erro. O que mais que eu tenho? Não precisei fazer nada, tá? Só instalei o Istio e fiz o deploy dos meus microserviços. Falando em Jagger, eu tenho também o Jagger ali como parte de instalação do Istio, tá? Então, se eu abrir aqui o Jagger, eu consigo, por exemplo, quero ver todo mundo que invocou o customer, né? Então aqui, né, agora 11 e pouquinho, eu comecei a invocar, teve uma aqui que ficou mais lenta, né? Eu posso clicar aqui e explorar, né? E aí eu vejo que o tráfego ele entrou pelo gateway. Do gateway, ele invocou, olha só, quem? O proxy, tá? O proxy foi invocado antes de chamar quem? Antes de chamar a minha aplicação, né? Aqui. Aí ele invocou a minha aplicação, que é o componente JAX RS, do tipo, aqui está do tipo servidor, tá? E depois o meu cliente chamou o próximo microserviço, chamado Preference, e aí antes dele sair, ele passou por quem? Passou pelo proxy de novo. Então ele invoca tanto a entrada quanto a saída, para finalmente cair no proxy do Preference. O bom é que a gente pode analisar essas dependências olhando aqui, ó. Parece meio confuso, mas vamos trinchar isso.
eu tenho o gateway, que chamou o customer, aí caiu no proxy, ele mandou para a aplicação, do proxy ele chamou o preference, que caiu na aplicação, que chamou o recommendation, o proxy do recommendation, e caiu na aplicação. Então sempre a comunicação acontece de proxy para proxy, tá? Você vê que a aplicação não fala diretamente com a outra. O proxy intercepta a comunicação e todas elas reportam lá os dados para o mixer. Então a gente consegue visualizar isso bem aqui dentro do Jagger. Bom, além do Jagger, eu tenho também Prometheus. Vamos abrir aqui. O Prometheus. Então aqui também, com o Prometheus, eu consigo resgatar todas as métricas. Né? Por exemplo, digamos que eu queira ver o consumo de memória residente do container. Né? Eu consigo ali executar e ver, né, de todos os namespaces ou apenas do namespace tutorial. Né? E ali eu vejo, né, o container das aplicações e do container também, e assim por diante. Então, tudo isso sem fazer nada, a não ser fazer o deploy da minha aplicação. Falando em deploy da aplicação, como é que eu coloco então o sidecar container dentro da minha aplicação? Existem duas maneiras, a maneira recomendada e a maneira que eu vou explicar para vocês. Por que eu não vou explicar a recomendada? Para a gente aprender como é que funciona. A recomendada você pega o Kubernetes e anota ele com essa anotaçãozinha aqui, o namespace que você quer e a anotação Istio Injection Enabled. O Istio, sabendo que aquele namespace está anotado com Istio Injection Enabled, o que ele vai fazer? Automaticamente, toda aplicação que você fizer o deploy, ele vai colocar o sidecar container para você lá dentro. Simples e fácil. Mas nós queremos aprender um pouquinho mais sobre Istio, então vou mostrar usando a forma manual. Ou seja, aqui a gente viu que eu tenho Recommendation V1, eu vou fazer o deploy do Recommendation V2, tá? Então vamos lá na pastinha Recommendation, Kubernetes. Aqui eu tenho o deployment V2, tá? .yaml. Se eu olhar ele, é um YAML normal, que não tem, apesar de estar aqui com essa anotação no container, ela não tem o container aqui escrito nesse arquivo YAML. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o comando istioctl, com parâmetro kub, inject, e passar esse arquivo aqui, deployment v2.yaml. O que ele vai fazer? Ele me dá a saída na console de um novo arquivo YAML, tá? Que eu vou redirecionar isso aqui para um arquivo chamado deploy com istio.yaml. E dois M's. E aí, só para mostrar o que mudou, eu vou usar o diff merge deployment v2.yaml e o deploy com istio.yaml, tá? Olha só o que mudou do arquivo original para o arquivo novo. Ele injetou aqui o sidecar container, né? Eu posso ver aqui, ó, que a imagem Docker, Istio, Proxy. O que mais que ele coloca? Ele coloca alguns pontos de montagem para receber a configuração do Envoy, né? etc, Istio, Proxy, para receber os certificados digitais do Citadel, né? As portas que ele está redirecionando. Então vamos fazer o deploy desse arquivo aqui, né? Usando kubectl, create "-f", deploy com Istio. Fiz, ele escreveu aqui, recommendation v2 criado. Vamos dar um kubectl get pods no namespace tutorial, tá? A gente vai ver aqui, fiz o deploy no outro namespace, não tem problema não. Kubectl delete, deployment, recommendation v2 e colocar isso aqui no namespace tutorial. Isso. Então ele está criando ali, né? Você vê que ele está mostrando ali 2 de 2, porque ele tem
ter 2 containers dentro do pod. É o container com a minha aplicação e o sidecar container. Uma vez que apareceu aqui 2 executando, você já começa a ver o Kubernetes roteando para a versão V2 também. Um round robin, lá, V1, V2, V1, V2, e o contador. E aí agora a gente consegue brincar fazendo, por exemplo, controle de tráfego. Como assim? Vamos brincar aqui, vamos fazer um Blue-green deployment. Blue-green deployment é quando a gente pega uma versão, coloca ela em produção, num ambiente paralelo, e aí eu só roteio a chave. Mando ou para a versão green, se alguma coisa der errado, eu mando para a versão blue. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar todo mundo ver o recommendation V2. Então eu tenho um script aqui, eu não vou focar na configuração, nas entranhas, eu só quero mostrar o que funciona. Então eu vou fazer um Blue-green deployment, mandar todo mundo para V2. Uma vez que eu apliquei as regras que foram validadas pelo Istio, ele automaticamente vai lá, manda para todos os procs e eu agora só estou vendo V2. Se alguma coisa deu errada, eu quero voltar para todo mundo ver o V1, eu aplico a regra, né? E ele vai mudar ali para V1 automaticamente. Se eu apagar as regras, né? Deu um clean aqui para limpar todas as regras, ele volta para o padrão, que é V1, V2, V1, V2. Eu consigo fazer também, o que eu acho mais interessante, deploy do tipo canário. Quem conhece a história por trás do nome, deploy do tipo canário? Os mineradores, né? Essa historinha é bem interessante. Os mineradores britânicos, eles carregavam pequenos canários para dentro da mina, porque o canário é bem sensível, né? Se acontecesse de parar de cantar, ele significa que havia um vazamento de gás e eles tinham que sair da mina correndo o mais rápido possível. Lógico que naquela época eu já tinha um canário em Resuscitator Tabajara, né? Que eles fechavam a janelinha ali para o canário não respirar o gás tóxico, abria o gás de oxigênio, né? E a Sociedade Protetora dos Animais na época ficava bem feliz. Bom, e como é que isso funciona em softwares? Funciona que você pega a sua pequena versão canário, coloca ela em produção, e enquanto ele estiver feliz cantando, você vai aumentando a quantidade de tráfego para essa versão. Tá? Então vamos fazer isso. O default no Kubernetes é sempre 50-50, como vocês estão vendo. Mas com o Istio, eu consigo ser mais inteligente, o roteamento consegue ser mais inteligente, e ele consegue fazer essa granularidade, por exemplo, 90-10. Vamos fazer aqui. Eu quero aplicar um Canary Deployment 90-10. Você vai ver que agora todo mundo vai ver V1 e de vez em quando vai aparecer V2 ali em cima. Né? Então vamos ver, V1, apareceu um V2. Mas está muito... eu quero testar o V2 com uma frequência maior. Estou satisfeito, o canáriozinho está cantando, vamos colocar uma mistura de 75-25. Você vai ver que o V2 vai aparecer agora com mais frequência. Ou então, eu posso fazer uma mistura que, essa daqui eu gosto bastante, que é fazer o seguinte, somente, baseado no User Agent, somente quem, todo mundo vai ver uma agora, somente quem tem, vou pegar aqui, não, vou pular essa por questão de tempo. Mas a ideia é mostrar somente quem tem o browser com o User Agent Firefox vai ver a versão V2. Né? Então isso é possível de fazer também. Como eu falei, você pode pegar os dados do usuário, jogar no header e falar somente o usuário X vai ver a versão X da aplicação. Vamos limpar aqui nossas regras, voltar para o comum, né? Ver o V2. E fazer agora um exemplo de Dark Launch. Dark Launch não é muito popular, mas o que é Dark Launch? Dark Launch ficou bastante famoso com o Facebook Messenger. O Facebook Messenger colocou o Facebook colocou o Facebook Messenger no ar em produção um ano antes da gente ver. Como é que eles faziam? Eles pegavam todas as postagens que a gente escrevia no post do amigo e mandava, espelhava isso para o mecanismo pro Facebook Messenger. Assim eles iam testando, olhando os logs, ver se estava dando erro, testava a memória, CPU. Com isso a gente consegue fazer a mesma coisa. Eu consigo
espelhar a requisição, por exemplo, fazer aqui um Dark Launch. Ou seja, o meu V2 foi lançado em produção e ninguém viu. Como assim? Bom, tá vendo aqui na saída só tá saindo V1. Mas como a requisição está sendo espelhada, eu posso ir lá olhar os logs, né? Que você tem o logs no namespace tutorial, no pod recommendation V2, no container recommendation. Eu vou ver aqui o meu log. Deixa eu dar um follow, né? Eu vou ver aqui que o meu V2 continua recebendo requisições. Ele está em produção, está recebendo requisições, só que o usuário nunca vê. Consigo fazer isso também, porque eu estou espelhando a requisição. Ou então, outra coisa que eu gosto bastante, vamos limpar aqui as regras, deixar o V1 e o V2. Só que imagina se o V2 começa a falhar. Eu tenho um scriptzinho aqui que manda o V2 falhar. Então olha só, retry fail. A partir de agora o V2 vai retornar o erro 503. O que aconteceu aqui com a minha saída? O V2 está sendo ignorado. Como? O preference manda a requisição. Está com erro, ele dá um retry automaticamente. Cai no V1 que está funcionando, beleza. Então vamos mandar agora o nosso V2 funcionar. Né? Agora retorna 200, beleza, voltou a funcionar. Não precisa de retry. O que mais? Injeção de caos. Como eu falei, o que acontece se o meu microserviço... como é que eu vou saber se o meu microserviço vai falhar? Né? O que vai acontecer se ele estiver falhando? Mas a única maneira de descobrir é se ele estiver lento. Ou se ele estiver dando erro. Né? Então, de vez de ter igual eu fiz, ter uma flag que manda a aplicação dar erro, eu posso... fazer o meu microserviço simular um erro 503 ou simular uma lentidão, mas não é porque o meu microserviço vai estar lento, é o proxy que vai colocar um delay lá de quantos segundos eu definir para ele responder. Isso é muito baseado num conceito também da Netflix chamado Chaos Test. Eles até lançaram algumas ferramentas como Chaos Monkey, Chaos Kong, né, onde randomicamente, né, a ferramenta ia lá e derrubava o Chaos Monkey derrubava pods, né, depois eles criaram o Chaos Kong, que derrubavam zonas inteiras do cluster para ver como que eles trabalhavam, né, híbridos entre os diversos pod providers. Então isso é uma engenharia bastante interessante. Então, olha só, o que aconteceria se a minha aplicação estivesse lenta? Não sei, vamos ver, vamos mandar ficar lento então. Eu vou usar um script aqui para aplicar uma regra, e a partir de agora, só o V2 vai começar a ficar lento para responder. Então ali o V1 está esperando a resposta do V2. A gente deu um timeout aqui, ele pulou ela, está tentando o V2 de novo. Lembrando disso, né, a resiliência do Istio não só persistente a erros, mas persistente a timeout também. Se estiver muito lento, ele ignora, dá um retry. Por isso que aqui caiu no V1 duas vezes, tá? Mas você vê que toda vez que eu acessar o V2, ele fica lento. Até que eu venha aqui, né, remova essa regra, e aí ele vai voltar a funcionar normalmente. Vamos ver a regra. Isso. O que mais? Eu posso criar blacklists e whitelists, ou seja, eu tenho esse tipo de acesso aqui, Customer Access Preference, Access Recommendation. Eu posso criar uma blacklist que proíbe o acesso do Recommendation, acessar o Preference, e o Preference acessar o Customer, ou o Customer acessar o Recommendation. Ou posso inverter, posso criar whitelists. Está tudo bloqueado, mas eu só libero essa comunicação aqui permitida. Isso é muito bom também para segurança. Falando em segurança, a maioria das comunicações são internas. Ou seja, imagine que alguém instale algum código malicioso nos seus microserviços e você tenha alguém ali mandando dados para fora. O Istio permite eu bloquear esse tipo de acesso. Né? Não vai impedir alguém de colocar um código malicioso. Mas imagina que eu tenho aqui um script que ele tenta acessar o Word Clock API para pegar a hora atual.
Olha só o que ele vai falar aqui, se eu tentar acessar. 502 Bad Gateway, né? Não consegui acessar o wordclockapi.com. Mas se eu vier aqui e colocar uma regra que permite o acesso, né? Uma regra que permite o acesso ao wordclock API, quando eu tentar o acesso, ele vai conseguir trazer a hora ali, né? 16 de outubro, uma sexta-feira, né? O time zone está no tempo central da Europa. Então, isso também é muito interessante para segurança. Bom, como é muito assunto para falar em 50 minutos, eu vou deixar esse link aqui para vocês, que tem um tutorial completo sobre Istio, tá? Inclusive ensinando você a montar um clusterzinho local, fazer o deploy dos ambientes e vou voltar ali, tá? E fazer toda a parte de observabilidade, controle de tráfego, chaos testing, segurança. Vai explorar bastante, você vai poder ver os arquivos, como são escritos os arquivos de regra. Perfeito? Bom, por fim, eu só queria deixar um recado para vocês. Vocês podem rodar esse ambiente em cima do Oracle Linux. O Oracle Linux não é pago, tá? Ele é igual a qualquer outra distribuição Linux. Você pode fazer o download, utilizar, né, e montar o seu ambiente Cloud Native lá dentro, né? Lógico, se a empresa quiser suporte, ela pode adquirir o suporte também da Oracle e ter esse ambiente Cloud Native executando com garantia da própria Oracle, tá? Mas se você não for nada que precise de garantia, é só instalar o Oracle Linux e ter um ambiente Cloud Native para desenvolvimento. Ok? Esse é o fim, é o que eu tinha para falar para vocês. Como eu falei, serverless está vindo, é a próxima onda do momento. E se vocês quiserem mandar perguntas, como hoje nosso tempo está estourado, eu sugiro fazer lá no Twitter, @RafaBené. Eu vou estar postando a nossa selfie lá. Ok? Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês.